Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber qual é aquela acrobacia que você tem tanto interesse em estar aprendendo, tanto interesse em estar aprimorando e melhorando? Seria o mortal, o 360, o parafuso, o flick, parado de mãos, ponte, estrelinha ou até mesmo um rolamento? Então venha comigo e eu vou te mostrar como aprender, aprimorar e até mesmo melhorar com técnica e segurança. Meu nome é Paulo Medeiros Piscinini e eu sou profissional em Educação Física, licenciatura, bacharelado e com pós-graduação em ginástica rítmica. Eu fui ginasta quando criança, então eu vou mostrar um pouco dos movimentos artísticos. Vamos lá? Rolamento de frente grupado. Rolamento de frente afastado. Rolamento de frente carpado. Rolamento de costas grupado. Rolamento de costas afastado. Rolamento de costas carpado. Oitava. A oitava é o rolamento de costas com parada de mãos. Estrelinha. Estrela com uma mão. Rondada. Parada de mãos. Parada de mãos com rolamento. Ponte. Rondada com flick. Aí! Agora eu vou fazer alguns movimentos com o bastão. Eu gosto de usar um bastão de cano de PVC, porque ele é mais resistente. Mas aí você na sua casa, você pode usar um cabo de vassoura. Ele é de madeira, mas eu prefiro esse porque se bater no chão, ele não corre o risco tanto de quebrar como a madeira, né? Então vamos lá para alguns movimentos. Esses foram alguns dos movimentos que você pode estar aí na sua casa fazendo e aprendendo. E atualmente eu dou aulas de ginástica circense. Mas o que é isso? Circo! Isso mesmo, circo! A acrobacia no solo é aquela que você faz sozinho, normalmente, em cima de um tatame. A ginástica artística de solo, aquela da Daiane dos Santos, do Diego Hipólito, que tem os rolamentos, a estrela, parada de mãos, ponte, o mortal, essas que eu fiz no início do vídeo. É essa que eu ensino nas minhas aulas. A ginástica acrobática é aquela que você faz em dupla, trios ou até mesmo em grupo. Você já deve ter visto nos filmes americanos, onde as líderes de torcida, elas fazem a base, joga a pessoa para cima, ela faz uma pirueta e volta a segurar.
Essa é a ginástica acrobática que eu ensino nas minhas aulas. Tem também o tecido acrobático. O tecido é aquele que você sobe, faz acrobacias maravilhosas. Tem o momento das quedas que parece que eles vão cair, mas no fim eles ficam pendurados. Tem aqueles momentos que eles ficam se segurando, ficam girando e parece que eles estão voando. Isso mesmo, a arte circense, ela é bela, ela nos encanta. E o melhor ainda é praticar e treinar. E eu te garanto que você também vai conseguir chegar naquela acrobacia que você tanto quer. Tem a lira acrobática, é um bambolê redondo de ferro que fica pendurado e que fica girando. Aí a pessoa sobe, entra dentro, faz aquelas acrobacias lindas. Tem também malabarismo. Me contem como que eles conseguem fazer com 5, 6, 7, 8 aparelhos ao mesmo tempo, que são bolinhas, bolas grandes, argolas, pinos, bastões, chapéus, entre outros. Eu também dou aula de slackline. É aquela fita que você fica andando em cima. Tem diversas alturas, pode ser baixinho, 1 metro de altura, 2 metros de altura, 5 metros de altura, e tem também vários tamanhos, de 15 metros, 20 metros, 30 metros, onde você pode andar de frente e andar de costas. Tem também o trickline, é onde você faz as acrobacias em cima da fita. Realmente, você fica pulando e faz acrobacia em cima. É difícil, mas olha, é maravilhoso. Tem também a cama elástica, mais conhecido como trampolim acrobático, onde a pessoa ela fica pulando e fazendo aquelas acrobacias no ar. Que tem o mortal de frente, mortal de costa, o mortal duplo, estrela sem mão, pirueta, 360, entre tantas outras acrobacias mirabolantes. Tem também o bastão. Eu ensino o bastão de LED com aquela tecnologia maravilhosa. Imagina, tudo escuro e aquele LED brilhante, branco, azul, vermelho, verde e outras cores. E ele fica girando, a pessoa joga pra cima, faz acrobacia junto, é lindo demais. Tem também o bastão com fogo nas pontas. Esse eu não ensino, porque é muito perigoso, né? Mexe com fogo, então tome cuidado. Tem também a corda dupla. Você sabe pular corda? Que maravilha! Vamos evoluir? Corda dupla. Além de você entrar, pular e sair, tem também as acrobacias dentro dela. Mas como que eu aprendi a estrela, o rolamento, a parada de mãos, a rondada com flick e até mesmo o mortal? Como que eu tenho tanto conhecimento na área circense? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o meu sonho? Essas e outras respostas eu vou estar te contando agora dentro da minha história. Fique ligado! Dia 21 de agosto de 1987 nasceu um homem forte, bonito, esperto e inteligente. Você já deve saber quem que é, né? Eu! Uhul! Eu nasci em Guarapuava, uma cidade do interior do Paraná. Meu pai, ele é militar do exército, então devido à carreira dele, a gente ficava se mudando de cidade em cidade. Nós moramos em Guarapuava de 87 até 91. Em 92, a gente se mudou para Campinas, São Paulo. Ficamos 92 e 93. Em 1994, nós fomos para Cruz Alta, Rio Grande do Sul, onde eu nunca imaginei que iria mudar a minha vida toda. E eu vou estar te contando. Lá aconteceu um fato que meus pais estavam na pia do banheiro e eu me segurei pequenininho. Não, vamos corrigir isso. Eu não sou pequenininho, eu sou compacto.
tudo de bom em pequeno espaço. Então, eu me segurei na pia e me levantei para ver o que eles estavam fazendo, né? Uma criança curiosa, e meu pai percebeu que eu era naturalmente forte. Eu era uma criança boa, normal, agitada como todas as outras. Adorava brincar, correr, jogar bola, pular corda. E aí, ele me colocou numa escolinha de ginástica artística. Foi maravilhoso. Lá em Cruz Alta nós ficamos 6 anos. Então, eu treinei dos 6 aos 12 anos. E aprendi o rolamento, a estrela, a parada de mãos, a rondada, o flick e até mesmo o mortal. E eu tinha um sonho de ser um atleta de ponta, já que a ginástica artística ela é uma modalidade olímpica e ela tem as competições. Então, no Rio Grande do Sul, eu já competi em Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo, entre outras cidades. Já ganhei medalha de bronze, prata e até mesmo de ouro. Foi maravilhoso, foi muito bom ter aprendido tudo isso. E no ano 2000, meu pai ele se mudou para Juiz de Fora, Minas Gerais. Claro que eu ia continuar a minha modalidade. E continuei, treinei mais um ano, mas infelizmente eu tive que sair, porque eu entrei no Colégio Militar de Juiz de Fora. Então, o estudo lá é muito puxado. Aliás, o Colégio Militar é um dos melhores colégios do Brasil, né? E o estudo é muito puxado, então as minhas notas elas estavam caindo, infelizmente. E tive que sair da ginástica para estudar um pouquinho mais, né? E nisso, em 2002, meu pai se aposentou com 33 anos de carreira. E em 2003 ele tinha que se estabilizar em algum lugar, né? Então nós voltamos para onde? Guarapuava, minha cidade natal. Uhul! Mas infelizmente lá também não tinha modalidade nem escolinha de ginástica artística, infelizmente. Fui fazer o ensino médio em 2005. Terminei o ensino médio em 2005, né? E em 2007, no meio do ano, eu fiz o vestibular para a educação física. Era óbvio que você sabia disso, né? Eu contei lá no início do vídeo. No meio do ano de 2007 até o meio do ano de 2010, eu me formei em licenciatura. 3 anos de faculdade. Ótimo! A licenciatura é para você dar aulas nas escolas e colégios, tanto públicos como particulares. Caso você queira fazer um concurso, é através da licenciatura que você consegue, né? E continuei meus estudos, fiz o bacharelado, mais 2 anos. Então, no meio do ano de 2012, me formei em bacharelado. Em 2011, eu fiz a pós-graduação em ginástica rítmica na Unopar de Londrina. Foi muito bom, aprendi e aprofundei mais o meu conhecimento na área que eu queria seguir, que é a área da ginástica. Então, em 5 anos, eu estava formado com 2 diplomas, ou seja, Educação Física Licenciatura e Educação Física Bacharelado, e mais a pós-graduação em ginástica rítmica. E qual que é a diferença entre a licenciatura e o bacharelado? A educação física licenciatura é para você ser um professor de educação física nas escolas e colégios particulares. Caso você faça um concurso público, você pode também estar atuando como professor de educação física nas escolas e colégios públicos. O bacharelado é todo o restante da educação física. Se você quer ser um árbitro, um treinador, um técnico, um instrutor de academia, ter a sua própria academia, é dentro do bacharelado. E eu tenho um sonho agora, já formado, de ter a minha própria academia, a minha própria escolinha de ginástica artística, rítmica, circense, acrobática e outras modalidades.
já que eu não posso mais ser aquele ginasta de ponta, que era o meu sonho anterior, né? E eu acredito em Deus, eu confio nele e procuro fazer a vontade dele na minha vida. E eu sei que um dia eu vou conseguir. A Federação Paranaense de Ginástica Artística, que fica em Curitiba, ela lançou um projeto social, a Escola de Talentos, que é um projeto para difundir a modalidade da ginástica artística feminina para todo o Paraná, mais precisamente 16 cidades. E em 2013, em Pitanga, uma cidadezinha bem pequenininha, também interior do Paraná, próximo de Guarapuava, recebeu esses aparelhos. E eu tenho a honra de ser o professor e técnico de 200 meninas de 5, 6, 7, 8 anos de idade. E uma curiosidade, para entrar e participar da ginástica, você tinha que fazer um teste de força. Meninas, imagina, 10 barras, 10 flexões, ficar 10 segundos pendurada, segurando na barra em 90 graus com a perna esticada durante 10 segundos, entre outros exercícios. Mas infelizmente eu fiquei apenas um ano, porque um concursado assumiu a minha vaga no ano seguinte. Mas valeu muito a pena, porque eu aprendi e aprofundei mais o meu conhecimento e a minha experiência na área que eu amo, que é a ginástica artística. E aí eu procurei ficar sabendo o preço dos aparelhos da ginástica artística, né? A trave de equilíbrio, a barra fixa, aquele colchão gordo que serve para amortecer as quedas, R$3.000 cada um. As paralelas, as argolas, os aparelhos dos saltos, 7, 8 mil reais. O custo é muito alto, o investimento é muito alto, o risco de um retorno financeiro é muito grande. E eu, como eu não tinha muito dinheiro, eu procurei estudar e me especializar em uma outra área. Você já sabe qual que é, né? O circo, isso mesmo. O tecido acrobático, a lira acrobática, são aparelhos que não são tão caros assim. Malabarismo, o bastão, você pode estar usando aparelhos alternativos. E hoje, cada vez mais, quanto mais eu dou aula, eu amo muito mais essa modalidade. E atualmente, em 2020, eu estou em Resende, Rio de Janeiro, por causa de Deus. Eu procuro fazer a vontade dele na minha vida e como testemunho tá valendo muito a pena, porque em Guarapuava, em 2018, que eu estava até lá, em 2019 eu vim para Resende e agora estamos em 2020, eu estou conseguindo trabalhar. Em Guarapuava, eu não estava conseguindo achar e trabalhar e difundir essa modalidade tanto da ginástica artística como a do circo. E agora aqui em Resende, eu já estou com 3 colégios e com mais de 30 alunos. Mas por que eu falei de Deus? Porque eu dei o meu testemunho e dou crédito a Ele na minha vida. Como que era e é a minha família? Essas perguntas e muito mais eu vou estar contando agora para você. Continue ligado e eu te garanto que você vai gostar. A minha missão é evangelizar, ou seja, levar o amor de Deus para as outras pessoas. Assim como a modalidade da ginástica artística e circense é trabalhar o físico, cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu também cuido sendo de Deus, não falando de Deus nas minhas aulas, mas sendo um testemunho, ou seja, agindo conforme os valores de Deus, conforme os valores do Evangelho. E a minha função e papel nessa terra é salvar vidas, tanto fisicamente como espiritualmente. O meu objetivo é ser santo, buscar a santidade no dia a dia.
E a minha essência é exalar o cheiro de Deus, é iluminar e ser vida para as outras pessoas. Antes de eu nascer, a minha mãe tinha problema de tireoide, ou seja, ela tinha hiperatividade. Então, ela foi ao médico procurar para resolver esse problema e ela foi fazer uma cirurgia. Então, antes da cirurgia, ela tomou uma substância muito forte e muito letal, que é o iodo radioativo, muito importante para a cirurgia daquela época. E ela não sabia que estava grávida de mim. Então, durante uns 20 dias, eu fiquei tomando esse iodo radioativo. Então, quando ela ficou sabendo que estava grávida, ela correu ao médico e conversou com ele. E meus pais, eles ficaram horrorizados com a quantidade de doenças que eu poderia ter ao nascer. Isso se eu nascesse. O médico deu um livro de 1,5 páginas para eles e eles ficaram lendo com todos os problemas que eu poderia nascer. Para você ter uma ideia, eu poderia nascer com síndrome de Down, podia nascer cego, sem braço, sem perna, com tantos outros problemas. E eles estavam lendo lá aqueles problemas. E meus pais, eles já eram cristãos naquela época. Então, eles ficaram horrorizados e entregaram a minha vida a ele, mesmo antes de eu nascer. Eu tenho um testemunho, eu sou vida, eu sou um milagre de Deus. Por quê? Quando eles terminaram de ler todos aqueles problemas que eu poderia nascer, o último estava lá, problema, vírgula, e o último estava nistagmo. Mas o que é o nistagmo? Se vocês repararam, eu olho um pouquinho de lado, eu não olho totalmente de frente, eu vou até me aproximar para vocês verem. Meu olho treme, isso mesmo. Eu tenho esse probleminha, então se eu ficar olhando bem reto, meu olho vai tremer. Então eu viro um pouquinho de lado, como vocês podem ver, ele estabiliza, ele para. Então daí eu consigo enxergar, né? Meus pais rezaram muito. Aí, claro, ela cortou a substância, parou, não fiz a cirurgia e eu nasci com esse que é o menor dos males que eu poderia ter nascido. E eu, desde pequeno, eu fui a Deus por amor e não pela dor. E nós somos católicos. Meus pais eram naquela época e são ministros da Sagrada Comunhão e leitores. E eu sigo esse caminho. Eu sou leitor também. Então eu sirvo a Deus por amor. E eu tenho a honra e a graça de poder comungar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuando a história, um pouco antes dos 10 anos, eu tinha um problema que era alergia alimentar. Mas o que é isso? Eu não podia comer frutose. Mas o que é a frutose? É o açúcar. Ou seja, a maioria dos nossos alimentos contém a frutose, que contém açúcar. Então, quando criança, eu tinha alguns probleminhas aí alimentares, não comia muita coisa, né? E meus pais, eles me levaram num médico em Campinas, que conseguiu me resolver esse problema, mas também pela graça de Deus. Ou seja, eu tomei uma vacina sublingual, que era teste naquela época, e minha mãe, rezando, obteve a resposta de Deus, que no aniversário meu de 10 anos eu iria ser curado dessa doença. E não deu outra, fui curado. Hoje eu posso comer de tudo. Nessa época a gente estava em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Isso mesmo, eu já estava praticando a modalidade da ginástica artística. E eu aprendi com meu irmão mais velho o PHN, o por hoje não vou mais pecar. Ele é da Canção Nova, ele é do Dunga, por inspiração de Deus. E eu vivo até hoje. Ou seja, como que funciona o PHN? Você escolhe um pecado que você sabe que comete todos os dias e fala:
Hoje não. Hoje não vou mais pecar. Eu, desde então, comecei a procurar a santidade todos os dias na minha vida. Fiz a minha catequese lá em Cruz Alta, quando eu era criança. Fiz a minha confissão, muito importante, e uma graça enorme que nós temos de ter a confissão, de confessar os nossos pecados. A nossa alma é lavada quando a gente se confessa e se arrepende, e vale muito a pena, porque eu me sinto cada vez mais amado, eu me sinto em paz, eu me sinto feliz por estar servindo e agradando e fazendo a vontade de Deus na minha vida. Continuando, fomos para Juiz de Fora no ano de 2000. Isso mesmo, eu já estava no colégio militar. Foi na mesma época que infelizmente eu tive que parar a ginástica artística e eu fiz a minha crisma. Isso mesmo, eu confirmei a minha fé em Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Só que olha, gente, eu tenho um testemunho para dar. Infelizmente, não é bom, mas eu falo para que vocês aprendam e procurem não seguir isso dessa vez, hein? Eu tinha um pecado grave, que quando você comete um pecado grave, que seria dentro dos 10 mandamentos, você está em pecado grave, ou seja, você não pode comungar. A igreja fala para você não comungar, porque se você comungar em pecado grave, conscientemente, você está comendo a sua condenação e não a sua salvação. E infelizmente eu tinha o pecado do roubo. Infelizmente eu roubava. Isso mesmo. Eu roubei acho que uns 2, 3 dias antes de eu ir me crismar, gente. E eu não tinha como escapar. Eu tinha que comungar na hora da missa da minha crisma. Então, naquele dia, infelizmente, eu comi a minha condenação. Só que olha como Deus é misericordioso e muito amoroso. Claro, eu consciente disso, procurei a confissão e me confessei. Ou seja, fui lavado deste pecado. Eu fui perdoado deste pecado. E o pecado do roubo é um dos pecados que eu já não cometo mais devido a esse PHM. Vale muito a pena você ser fiel a Deus. E aí em 2003 a gente volta para Guarapuava. Daí eu fiz o meu ensino médio, né? 2003, 2004 e 2005. Se vocês repararam no vídeo lá atrás, eu falei que eu terminei o ensino médio em 2005 e eu fui fazer apenas o curso da Educação Física no meio do ano de 2007. Mas o que aconteceu dentro desse 1 ano e meio? É agora que você vai saber. Eu queria ser padre, isso mesmo, eu acreditei que a vontade de Deus era de eu ser padre. Então eu fiz a caminhada vocacional no ano de 2006, dentro dos salesianos. E em 2007 eu fiquei 3 meses apenas dentro do seminário lá em Curitiba. E por inspiração divina, o padre percebeu que eu cometi um pecado grave dentro da área da sexualidade, da afetividade, que entra dentro do 6º mandamento, da castidade. Eu, uma pessoa querendo ser de Deus, servir a Deus, ser exemplo, eu cometi um pecado desses lá. Então o padre me pediu literalmente para eu sair. Isso mesmo, pede para sair. Infelizmente eu saí, mas foram 3 meses de muita graça, de muito aprendizado, de muito aprofundamento no amor e na fé. Então saí, fui fazer a minha faculdade de Educação Física no meio do ano de 2007 e como jovem adulto eu continuei participando de alguns retiros, acampamentos, madrugadões. Participei de muitos grupos de jovens, muitos grupos de oração, como o AJS, a RCC, o Joia, o MEG. Eu até cheguei a selar aliança com a mãezinha, com a mãe rainha 3 vezes admirável de Xanxa. Por isso dessa aliança. Se vocês se perguntavam por que eu usava uma aliança na mão esquerda e de prata, é por causa disso.
eu selei a aliança, eu fiz um pacto com a nossa mãezinha. É uma honra que eu tenho de ter essa aliança com ela. E eu sou mariano, eu rezo o terço todos os dias. Se eu não rezo, acontece, né? A gente é humano, a gente acaba caindo e pecando. O pecado, ele faz isso mesmo com a gente. Ele nos suja, ele nos joga para longe de Deus, ele nos afasta. Mas nós, conscientes e livres para escolher, eu escolho servir e ser fiel a Deus, e tá valendo muito a pena ser fiel a Ele. E eu ainda não tinha me encontrado em algum lugar, né? Daí no final de 2016, eu procurei um outro grupo para poder participar e continuar servindo a Deus. E eu encontrei o Shalom, isso mesmo, da Comunidade Católica Shalom. E aí em setembro de 2017 aconteceu um fato que em Londrina nós fomos para um seminário de vida, que é um retiro, e rezaram para mim, e a pessoa não me conhecia. Normalmente é isso que acontece, né? E ela ouviu de Deus que eu pertencia ao Carisma Shalom. Ali eu fiquei muito feliz. Aí passou um outro dia, outra pessoa veio rezar para mim e rezou e colocou que eu pertencia naquele lugar, ou seja, que eu pertencia ao Carisma Shalom. 2 semanas depois, uma pessoa rezou para mim no nosso grupo de oração semanal, e ela não tinha ido para Londrina, e eu não tinha dado esse testemunho para ela, e ela rezou para mim, e pela 3ª vez Deus falou que eu sou Shalom. E eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz por pertencer a essa família, a esse carisma. E em 2018 eu fiz o vocacional. Dentro do Carisma Shalom, existem 3 caminhos para você seguir, que é servir na obra Shalom, ou seja, no grupo de oração, você sendo missionário, tendo a sua vida normal. Tem a comunidade de aliança. Mas o que é a comunidade de aliança? Você se consagra a Deus sendo missionário Shalom, mas você tem a sua própria vida, a sua própria família, seu próprio trabalho. Então você tem as suas responsabilidades dentro da igreja, dentro da comunidade Shalom. E tem a comunidade de vida, que você oferta totalmente a sua vida para Deus. Eu aprendi a fazer a vontade de Deus. E em agosto de 2018, dentro do vocacional, a gente faz uma experiência dentro de uma das comunidades, dentro de uma das casas. E eu fiquei 20 dias em Guarulhos, São Paulo, na comunidade Shalom de lá, e valeram muito a pena. Como tem gente que fala, pô, tem um tempo de deserto, que é um tempo ruim, que é o que nós estamos passando hoje com o coronavírus. Lá foi um tempo de flores, foi um tempo de jardim, foi um tempo que eu bebi da fonte e aprofundei, vivi muito bem esse carisma, muito bem o amor de Deus na minha vida. E aí eu acreditei, com o meu acompanhamento, que dentro do Shalom, uma das graças que Deus nos dá é ser acompanhado, ou seja, uma pessoa reza e conversa comigo durante um tempo, né? Mas todo mês, né? E assim, rezando e com o meu acompanhador, nós discernimos que a vontade de Deus era a comunidade de vida para mim. Então, eu escrevi uma cartinha pedindo para ir em missão durante 1 ano da minha vida. Mas infelizmente a resposta veio que não. E hoje eu sei o porquê. Porque em janeiro de 2019 eu fui visitar a minha avó aqui em Resende, isso mesmo. E eu, querendo fazer a vontade de Deus, eu procurei rezar e na palavra saiu que a vontade de Deus era ficar e morar aqui em Resende. E
como testemunho tá valendo muito a pena, porque lá em Guarapuava eu não conseguia trabalhar e difundir a área da ginástica artística e da área circense. Eu vim para cá em fevereiro de 2019 e 15 dias depois eu já estava trabalhando, não na área que eu queria, como professor de natação, mas já valeu muito a pena, porque eu já estava começando a trabalhar. Um mês depois, eu já consegui o meu primeiro colégio para trabalhar com a área da ginástica circense, isso mesmo, a do circo. E com o tempo eu fui conseguindo mais e mais alunos e agora eu já estou com 3 colégios e com mais de 30 alunos. Em 2019 eu estava fazendo a fase metanoia. Mas o que é essa fase metanoia? Dentro do Shalom existe o caminho da paz, onde você reza todos os dias, oração pessoal e estudo bíblico. Existem 5 fases e eu estava em 2019 na terceira, que é a fase metanoia, que é a fase da conversão. Isso mesmo, quando você vai para Deus, é a sua primeira conversão, mas existe uma segunda conversão, porque nós temos os nossos pecados e como você pode perceber na minha história, o pecado está na minha vida, mas eu sei que Deus é maior e Deus vence tudo. Com Ele eu posso e consigo ir cada vez mais longe. E durante as minhas orações e junto com meu acompanhador, a gente discerniu e ouviu a voz de Deus que a vontade dele para a cidade de Resende, Rio de Janeiro, é ter um grupo de oração Shalom, ou seja, uma obra Shalom, para a gente estar levando o amor dele para cada vez mais pessoas. E primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu faço. Segundo, eu quero agradecer a minha família por me acolher, me dar essa oportunidade, porque se não fosse por causa dela, eu nem estaria aqui. E terceiro, a você, isso mesmo, a você que ficou até agora ouvindo tudo. Muito obrigado e que Deus te abençoe!